programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Em 2014 foi lançado em Minas Gerais o Observatório dos Conflitos Ambientais, uma iniciativa envolvendo algumas universidades, principalmente a UFMG. Hoje aqui no estúdio estou com a professora Ana Flávia dos Santos, ela é do GESTA, que é o Grupo de Estudos sobre Temáticas Ambientais. Professora, conflitos ambientais é meio genérico. Que tipo de conflitos são esses que esse grupo de estudos atua aqui em Minas Gerais? Bom, na verdade, quando a gente fala em conflitos ambientais, a gente fala em conflitos entre grupos e lógicas distintas de apropriação, de percepção, de relação com o mundo material, com o território, com os recursos, né? E, na verdade, esses conflitos, envolvem são vários tipos Então envolve empresas e governos? Envolve empresas, governos, populações, locais. Muitas vezes diante de formas de apropriação dos recursos e do território, que são formas excludentes, digamos assim, concentradoras, né? E que, de certa forma, a sua prevalência ameaça ou muitas vezes inviabiliza a convivência de outros grupos, outras lógicas. Mas, pelo que eu vi consultando o site na internet do Observatório, a maioria dos conflitos cadastrados pelo Observatório aqui em Minas se refere a conflitos relacionados ao uso da água. Não necessariamente. Na verdade, o mapa, ele atualmente, eu acho que ele recobre, né? Digamos assim, ele tem uma base de cerca de 500 fichas. Que foram estudados. Que foram estudados, mas, na verdade, o mapa é muito mais, ele não é quantitativo. Então, esse número não representa efetivamente, esse número, assim, a base. Né? Inclusive, na verdade, já devem haver mais casos, porque o mapa, na verdade, é uma pesquisa, né, que vem sendo desenvolvida desde 2007, contou com atualização, com a realização de oficinas, então esse número aumentou. Então, assim, ele não pretende representar todos os conflitos, né? Mas ele representa conflitos, casos que a equipe considerou que são casos emblemáticos. Dentre esses, eu acho que a gente poderia destacar, por exemplo, a questão da mineração, a expansão da fronteira minerária aqui no estado de Minas Gerais, a questão das hidrelétricas, né, em várias bacias. No norte de Minas, uma questão que aparece com muita frequência é a questão da criação de unidades de conservação em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais. E aí, quando se cria essas unidades, essas populações, comunidades são desalojadas, precisam ser reassentadas? Justamente porque essas unidades muitas vezes são criadas de forma bastante arbitrária, sem estudos, né? E elas incidem sobre áreas que são mais preservadas, e são mais preservadas justamente pela presença histórica de uma população que tem uma outra lógica de relação com a natureza. Agora, na pesquisa que vocês promoveram e naquelas também que estão em curso, como é que é a mediação desses conflitos? É a justiça que faz a mediação, é o Ministério Público, ou isso é um grande problema, não tem mediação? Olha, na verdade, o que a gente vê hoje no estado de Minas Gerais, eu tomo isso, por exemplo, há duas pesquisas hoje em curso no GESTA, que são sobre grandes casos de empreendimentos minerários, né? E o que a gente vê, na verdade, nesses casos é, digamos assim, a falência do Estado no que diz respeito a efetiva fiscalização e mesmo uma avaliação acerca da viabilidade socioambiental dos empreendimentos. Ou seja, antes do empreendimento, naquela antes do empreendimento, se avaliar, exato. Se concede a licença, não concede. Exatamente, quer dizer, o licenciamento ambiental, que seria o instrumento através do qual esse juízo é feito, ele está completamente esvaziado. A licença prévia não reflete mais, na verdade, um verdadeiro juízo de viabilidade socioambiental. E por que ela não reflete isso? É falta de estrutura do Estado, falta de fiscais, por exemplo, como você colocou, ou é falta de uma política mais transparente, das pessoas serem ouvidas?
nesses processos? Acho que as duas coisas. É falta de uma política mais transparente, quer dizer, os mecanismos participativos também estão esvaziados, né? Então, a população não é efetivamente ouvida nesses processos e não se tem mais no licenciamento um fórum de discussão real dos problemas, né? Para você ter uma ideia, o licenciamento prévio do mineroduto, do empreendimento Minas Rio, sim, não o mineroduto, na verdade, a cava e a exploração mineral. Isso. Ela foi licenciada com centenas de condicionantes, com cerca de 300 condicionantes. Isso implica, na verdade, que as insuficiências eram tantas que efetivamente você não poderia ter licenciado. Correto. Professora, nosso tempo está se esgotando, vamos voltar a esse assunto no próximo programa. Eu agradeço aí pela sua audiência, até o próximo.